Uma canção que questiona se as pessoas querem viver o resto de suas vidas com medo e sugere que pode ser melhor morrer agora, no seu estado mais feliz e ser lembrado enquanto jovem. Uma mensagem sombria que desafia o tempo e continua fazendo sucesso até hoje. Nesta edição do Resumo do Som, nós vamos entender o que há por trás do sucesso de 1984 Forever Young, do grupo alemão Alphaville. Resumo do som. A história de hoje começa em 1977, em Berlim, Alemanha, quando um grupo de jovens formou um coletivo para trabalhar com pintura, literatura, fotografia, música e outras expressões artísticas. Batizado de Nelson, o coletivo se mudou para Münster, cerca de 5 horas de distância de Berlim, no ano de 1981. Foi nesse período que surgiu um grupo musical dentro do coletivo, que seria chamado de Chinchilla Green, e que, por ser formado apenas por integrantes sem experiência com instrumentos musicais, não prosperou. Deste grupo faziam parte o vocalista Hartwig Schirbaum, que adotou o nome artístico de Marian Gold, Bernhard Gosling, que trocou o sobrenome por Lloyd e que era DJ e não sabia tocar nada, e o Frank, que trabalhava em um clube chamado Forum da cidade de Enger, local onde o Chinchilla Green faria um dos seus poucos shows e onde o Alphaville também se apresentaria pela primeira vez antes do sucesso. Após o fim do Chinchilla Green, Bernhard começou a trabalhar com um amigo e tecladista Frank Mertens e os dois convidaram Marian para participar de alguns ensaios para ajudar em uma canção que os dois haviam criado, uma música dançante inspirada em Torch, sucesso do Soft Cell de 1982. A música era essa. Marian pegou papel e caneta e começou a escrever algumas ideias. Frank e Bernhard ficaram estupefatos com a facilidade com a qual Marian terminou a música em poucos minutos, já com uma melodia na cabeça. Ele cantou os versos, mas quando chegou ao refrão, ele parou meio constrangido e se desculpou com os colegas, explicando que ele tinha escrito a primeira coisa que lhe veio à mente. Eternamente jovem, eu quero ser eternamente jovem. E que depois pensaria em algo melhor. Tanto Frank quanto Bernhard estavam amando o que ele tinha feito até então. Anos mais tarde, Marian revelou uma das suas técnicas para compor as letras, que era prestar atenção nas falas nos filmes e nos trechos de livros, em busca de frases que pudessem ser rearranjadas e combinadas em diferentes contextos. No caso de Forever Young, havia até uma referência ao fascismo, já que Marian achava que a idolatração dos fãs para com seus artistas favoritos lembrava muito a atitude dos fascistas alemães nos anos que levaram à Segunda Guerra Mundial. Nem é preciso dizer que esse trecho teve que ser mudado a pedido da gravadora. Forever Young fala sobre a grandiosidade da vida em contraste com o medo de perdê-la devido às circunstâncias alheias à sua vontade, como a Guerra Fria entre Estados Unidos e a então União Soviética. O trecho Nos deixe morrer jovens ou então Nos permita viver para sempre retrata bem essa angústia e o medo da morte. Mas Marian tinha tanta certeza que o refrão não ficaria na música que se propôs a usar o nome Forever Young para a nova banda que eles estavam formando, desta vez utilizando apenas sintetizadores que eram perfeitos para a banda, já que, por não serem músicos, eles precisavam de uma tecnologia que permitisse que eles reproduzissem os sons dos instrumentos que tinham em mente.
e com a ajuda de baterias eletrônicas e sintetizadores baratos, eles gravaram uma fita demo em 1983, fita que foi levada por Marian e Frank até Berlim para fazer contatos com algumas gravadoras para tentar a sorte. O único problema é que em Berlim, no ano de 1983, não havia nenhuma gravadora. Todas elas ficavam em Hamburgo, Munique ou Frankfurt. Para não perderem a viagem, eles fizeram contatos com músicos, estúdios e até conseguiram alguns telefones de escritórios que prestavam serviços para as gravadoras. E assim, eles acabaram convencendo um dos chefes do escritório, chamado Colin Pearson, que conseguiu propostas de 3 gravadoras para assinar a banda. Foi assim que eles acabaram na WAA Records, e uma das primeiras músicas do álbum de estreia nas quais o grupo trabalhou foi Big in Japan, música que Marian havia escrito em 1979, inspirada na banda de mesmo nome do vocalista Holly Johnson, que mais tarde faria sucesso no Frank Goes to Hollywood. Outro integrante famoso que passou pelo Big in Japan é o Budgie, o baterista da Siouxsie and the Banshees. Assim que o Big in Japan ficou pronta, ela foi lançada como o primeiro single e a banda aproveitou a oportunidade para mudar de nome para Alphaville, nome do filme de 1965 dirigido por Jean-Luc Godard, um dos cineastas favoritos dos integrantes do coletivo Nelson. Enquanto esperavam o dinheiro do contrato com a WAA, Marian, Bernard e Frank continuaram com seus empregos. Marian, inclusive, ouviu Big in Japan no rádio pela primeira vez enquanto descascava batatas no bar onde trabalhava. Big in Japan foi razoavelmente bem nas paradas e ajudou os integrantes do Alphaville a se tornarem músicos em tempo integral. Nos Estados Unidos, a canção chegou ao posto de número 66, enquanto na Inglaterra ficou em 8º lugar. Mas e quanto à música Forever Young? O Alphaville continuou trabalhando nela com uma levada dançante, mas eles não estavam satisfeitos com alguns trechos e com a mixagem. Na verdade, as gravações foram bem difíceis, principalmente os vocais. O Colin Pearson, um dos produtores do álbum, ficou no pé do Marian, que, apesar de ter uma voz incrível, também tinha um sotaque alemão forte, e o Colin exigiu que ele tentasse soar o mais inglês possível, já que eles estavam visando o mercado internacional. Outro problema é que a banda simplesmente não conseguia fazer a música funcionar. Após 3 dias tentando resolver o problema, um dos editores da gravadora entrou no estúdio e perguntou por que eles estavam demorando tanto. Após ouvir as explicações e as teorias dos integrantes da banda, esse editor, chamado Andreas Bud, ou Andy para os íntimos, simplesmente sentou-se à frente da mesa de som e foi abaixando o volume de cada canal até sobrarem apenas os arranjos de cordas e os vocais. E o solo de trompete também foi salvo. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best. Pronto, essa é a música, disse Andy antes de se retirar. O Marian, o Bernard e o Frank perceberam então que menos às vezes é mais. E o problema de Forever Young é que ela funcionava melhor como balada e não como música dançante. Essa versão enxuta é a que foi lançada em 27 de setembro de 1984, se tornando um grande sucesso na Europa, onde liderou as paradas na Alemanha, Itália, Noruega, Suécia e Áustria. Mas na Inglaterra, pasmem, ela quase não ficou entre as 100 mais da parada, chegando apenas à posição 98. Nos Estados Unidos ela foi melhor, mas não muito, ficando na posição de número 65. Mas esse não é o fim da história. O Alphaville não conseguiria emplacar mais nenhuma música nas paradas de sucesso, mas continua em atividade até os dias de hoje. O seu álbum mais recente foi lançado em 2023 e é uma colaboração com a Orquestra Filarmônica de Berlim, fazendo versões de suas músicas, incluindo Forever Young e Big in Japan. O único integrante original do grupo que continua nele é o Marian Gold, que continua se apresentando e cantando com sua voz que continua potente.
Frank Martens deixou o grupo assim que Big in Japan começou a fazer sucesso. Ele simplesmente era tímido demais para a vida de músico e decidiu largar tudo, inclusive o coletivo, para viver no anonimato no interior da cidade de Colônia, lá na Alemanha, onde provavelmente está até hoje. Charles Bernhardt deixou o grupo em 2003 por conta de desentendimentos quanto ao tempo que a banda dedicava às turnês. O Marian queria passar mais tempo em estúdio, enquanto Bernhardt queria excursionar mais. O Alphaville é uma banda que faz poucas turnês. Só para você ter uma ideia, entre 1984 e 1994, eles só fizeram 16 shows. E o motivo no começo da carreira era simples. Eles não sabiam tocar os instrumentos, apenas conseguiam criar sons que eram mixados no estúdio. Ao vivo, eles não conseguiriam reproduzir as canções. Após o sucesso, alguns músicos de verdade acompanhavam o Alphaville para dar suporte necessário nas apresentações. Ah, e lembra que eu falei que aquele não era o fim da história de Forever Young nas paradas? Pois bem, a canção chegou ao primeiro lugar da parada da Billboard em 5 de outubro de 2024, 40 anos após o seu lançamento. Mas foi na parada das 50 músicas mais tocadas no TikTok. O TikTok Billboard Top 50. Acredite se quiser, existe essa parada. É uma classificação semanal das músicas mais populares no TikTok nos Estados Unidos, baseado nas criações, visualizações de vídeos e engajamento dos usuários. E graças a esse sucesso, Forever Young também voltou às paradas de vendas de músicas digitais alternativas na Billboard, tendo chegado à 10ª posição da lista, com 1.000 downloads na semana encerrada em 26 de setembro do ano passado. Além disso, a música teve 2,1 milhões de streams oficiais nos Estados Unidos nesse período. Nada mal para uma música criada por pessoas que nem sabiam tocar instrumentos. Eu sou o Xi, espero te ver de novo no mês que vem, quando eu volto para contar mais uma história de um outro sucesso dos anos 80. Se você quiser enviar uma sugestão de música, é só clicar no link que está na descrição deste episódio ou mandar um comentário lá no Spotify, Twitter, Blue Sky, Instagram, Sinal de Fumaça, ou pelo e-mail programa80watts@gmail.com. A gente se vê. Até a próxima. Resumo do som: as histórias por trás dos sucessos dos anos 80.